Acabei de sair do trabalho às 11 da noite e estava indo para casa. É uma viagem de cerca de 45 minutos para chegar em casa, já que moro a vários quilômetros fora da cidade. Geralmente o caminho é muito tranquilo e as estradas estão bastante vazias conforme me afasto e me aproximo de casa. Sempre gostei das viagens de volta do trabalho. Achava-as tranquilas e uma maneira agradável de relaxar após um longo dia. Estava a 20 minutos de casa e acabei de virar em uma longa estrada lateral, que basicamente leva diretamente à minha casa. Era a rota usual que eu vinha fazendo há anos e nunca havia acontecido nada antes. Confesso que era um pouco assustadora à noite, mal iluminada e cercada por uma floresta densa. Além disso, costumava ficar com neblina nas horas mais tarde da noite, o que tornava as coisas visíveis apenas a poucos metros à frente. No entanto, quase ninguém trafega por essa estrada à noite e não há curvas, então a visibilidade nunca é um problema. No entanto, alguns minutos adiante, através da névoa, avistei uma pequena luz piscando. Não conseguia distinguir quão longe estava ou de que lado da estrada estava. Diminuí a velocidade e, à medida que me aproximava, a luz se apagou completamente. Nesse ponto, eu estava a uns 20 a 30 km por hora, quando, surgindo da névoa, um carro pequeno saiu do lado da estrada e parou diretamente na minha frente. Tentei frear, mas já estava muito perto e meu carro encostou na traseira do deles. Fiquei meio em choque no início, sem entender como tudo aconteceu tão de repente. No entanto, percebi que nenhum dos nossos carros tinha muitos danos. Sem saber ao certo o que fazer, abri a porta e fiquei ao lado do meu carro, esperando que eles saíssem também. Podia vê-los se movimentando no banco da frente, mas não conseguia entender o que estavam fazendo. Enquanto eu estava lá, olhei para o carro deles, notando como era velho e desgastado e que os faróis estavam todos apagados. Eventualmente, um homem saiu lentamente do carro e começou a se aproximar de mim. Pelo que pude ver, parecia um homem de meia idade e era bastante grande. Decidi começar perguntando: "Está tudo bem? Você saiu muito rápido." Ele estava agindo de forma um pouco estranha, olhando para todos os lados e nunca fazendo contato visual comigo. Depois de alguns segundos, ele respondeu: "Sim, desculpe." Eu não sabia ao certo como responder, mas ele estava começando a me deixar realmente desconfortável, e eu não queria ficar sozinho em uma estrada deserta com ele. Disse a ele que não havia danos reais em nenhum dos carros, então eu ia voltar para a estrada e seguir para casa. Mas quando comecei a alcançar a maçaneta da minha porta, ele me disse para esperar. Disse que queria verificar o carro dele em busca de danos antes de eu partir. Eu disse ok, e fiquei ao lado do meu carro, enquanto ele olhava para o para-choque traseiro. Então ele começou a andar ao redor do carro, fingindo olhar para danos, o que era realmente estranho, pois eu só havia encostado no para-choque traseiro dele. Conforme ele se dirigia para o lado do passageiro, vi uma figura grande se levantar no banco de trás e se aproximar da porta. Imediatamente entrei no meu carro e o tranquei, enquanto um homem saía da porta traseira, e ambos acenavam para mim, pedindo para eu parar. Eu estava em pânico nesse ponto. Coloquei o carro em drive e passei por eles pela estrada. Olhando pelo retrovisor, pude ver as luzes deles se acendendo através da névoa. As luzes foram visíveis por cerca de 30 segundos, mas eventualmente desapareceram. Parei em um posto de gasolina, que ficava a cerca de 5 minutos da minha casa, e esperei lá apenas para ter certeza de que eles não me seguiram para casa. Mas o carro nunca passou por ali. Depois de esperar por 15 minutos, fui para casa. Decidi não chamar a polícia na época, pois não estava totalmente certo se estava apenas exagerando ou não. Ainda não tenho certeza do que essas pessoas realmente queriam, mas quanto mais penso nisso, mais tudo naquela situação parece errado. Não sei qual era o plano deles, mas parte de mim sente que algo muito perigoso estava prestes a acontecer se eu não tivesse saído de lá a tempo. Outra parte de mim deseja ter relatado o incidente, pois fico me perguntando: e se eles tivessem parado de me seguir para tentar atrair alguém mais para a armadilha deles? Eu costumava trabalhar para uma pequena empresa de transporte que entregava produtos congelados em lojas em vários estados. Na maior parte do tempo, eu fazia 3 ou 4 entregas antes de voltar para o depósito e, em seguida, para casa.
De vez em quando, porém, teríamos uma rota de entrega longa que nos levaria longe demais para voltar no mesmo dia. Então tínhamos que dormir em algum lugar durante a noite antes de retornar. Normalmente, eu apenas estacionava o caminhão em um posto de parada, descansava por algumas horas e depois continuava na estrada. De qualquer forma, estava programado para uma entrega longa neste dia, e eu sabia que não voltaria até bastante tarde no dia seguinte. Me preparei e saí. Nada aconteceu durante todo o trajeto até lá. Dirigi, descarreguei o caminhão e comecei a voltar. Já estava bastante tarde, por volta de 1 da manhã. Pensei que deveria descansar por 1 hora ou 2 antes de continuar até o final. A última placa que vi para um posto de parada dizia que estava a 60 quilômetros à frente. Então ainda tinha um pouco antes de chegar lá. Costumo ficar distraído por longos períodos quando estou dirigindo por estradas longas e retas, especialmente tarde da noite quando não há mais ninguém na estrada. No entanto, vi algo piscar no meu retrovisor. Olhei e percebi faróis brilhando logo atrás do reboque, mas não conseguia ver o carro de jeito nenhum. Isso geralmente significa que o carro está no meu ponto cego, porque está muito perto da traseira para eu ver. Continuei na estrada à mesma velocidade, esperando que o carro entrasse na outra pista e me ultrapassasse, mas, para minha surpresa, ele ficou bem atrás de mim. Isso começou a me incomodar, pois sabia que se precisasse frear por algum motivo, esse cara certamente ia me atingir. O posto de parada estava a apenas algumas milhas à frente, então tentei ignorá-lo pelo resto do caminho. Finalmente vi a placa da área de descanso e comecei a entrar. Enquanto virava, chequei meu espelho e vi o carro diminuir um pouco, mas depois continuou me seguindo para o estacionamento. Honestamente, não sabia o que pensar nesse ponto, mas imaginei que devia tê-lo cortado sem querer algum tempo atrás, e ele só queria me repreender por isso. Já tinha enfrentado muitos motoristas irritados nos meus anos de caminhoneiro, então estava acostumado, mas nunca tive alguém me seguindo assim. Estacionei em um local vago e coloquei a marcha em ponto morto. O carro seguiu lentamente atrás de mim e continuou se aproximando da traseira antes de parar. Ele estava muito perto para que eu pudesse vê-lo, mas, a essa altura, estava ficando muito estranho. Saí e comecei a andar ao redor para questioná-los. Quase assim que bati minha porta do motorista, eles colocaram a marcha a ré e foram embora às pressas. Não conseguia ver muito bem, mas pude perceber que era um homem mais velho e o carro estava branco e enferrujado por todo lado. Parecia bastante com um daqueles carros de polícia antigos, com para-choques dianteiros e tudo mais. Fiquei lá ao lado da traseira do caminhão por alguns minutos, certificando-me de que tudo estava trancado com segurança e de que ele não voltaria. Então, entrei no caminhão e o desliguei. Verifiquei novamente todas as portas para garantir que estavam trancadas e dei uma olhada rápida por todas as janelas em busca de outros carros. Depois, me deitei e fechei os olhos, ouvindo um estrondo ecoar pelo meu trailer. Verifiquei meu relógio. Eram quase 2 horas. Houve outro estrondo, mas desta vez mais alto. Olhei pelo espelho lateral e vi uma sombra muito tênue se movendo em direção à traseira. Dessa vez, fiquei bastante assustado. Peguei uma faca pequena que eu guardava no compartimento do meio e comecei a ir para a traseira. Mas desta vez deixei a porta do motorista aberta para não fazer barulho. Conforme me aproximava, me agachei um pouco e olhei por baixo do trailer. Eu podia ver claramente alguém encostado na parte de trás do caminhão, e o carro estava logo atrás deles com os faróis apagados. Uma onda de medo percorreu meu corpo quando vi isso, e decidi não me aproximar mais e, em vez disso, gritei para eles. Minha voz estava um pouco trêmula, mas pareceu funcionar. Eles correram para o carro e saíram em disparada. Ao olhar para a porta traseira, vi arranhões por todo o cadeado e marcas claras como se estivessem tentando abri-la. Olhei ao redor para ver se outros caminhões haviam testemunhado o incidente, mas o estacionamento estava bastante vazio. Depois de alguns minutos, acabei voltando para a estrada e fui para casa. Nada mais aconteceu pelo resto da viagem. Sempre assumi que o homem estava apenas tentando roubar do meu trailer, mas obviamente ele não sabia que eu estava voltando de uma entrega e o trailer inteiro estava vazio. De qualquer forma, ainda é a coisa mais desconcertante que aconteceu comigo durante meus anos como caminhoneiro, e ainda fico paranoico às vezes
com a sensação de que um carro pode estar seguindo bem atrás de mim sem eu nem saber. No ano passado, eu estava indo a um concerto popular no lado sul de Chicago. Como a maioria de vocês provavelmente sabe, é uma área meio arriscada lá embaixo e a taxa de criminalidade é muito alta. Mas os ingressos eram realmente baratos e o concerto estava bem movimentado. Então eu me senti bastante segura. Além disso, decidi ir com alguns amigos. O concerto foi ótimo. Todos nós nos divertimos muito, mas sabíamos que a volta seria complicada com todo o trânsito. Eram quase 10 horas quando saímos do estacionamento e pegamos a estrada principal. Rapidamente, percebemos que ficaríamos nessa estrada por um tempo, já que os carros mal se moviam para frente. Sentados lá, meus amigos começaram a procurar outras rotas para voltar para nossa cidade. E encontraram uma que esperávamos que nos levasse além de todo esse trânsito. Depois de ficarmos basicamente no mesmo lugar por 30 minutos, concordamos em tentar a outra rota. Viramos da estrada principal assim que pudemos e começamos a percorrer ruas de bairros. Surpreendentemente, havia muitas pessoas fora tão tarde da noite, apenas passeando ou ficando em seus quintais. Isso não era normal de onde viemos, que era apenas algumas horas a oeste. Enquanto continuávamos por essas ruas de bairro, começamos a notar que as pessoas do lado de fora nos observavam enquanto passávamos. E então, também percebemos que não tínhamos visto nenhum outro carro em provavelmente 20 minutos. Isso nos deixou um pouco nervosos e todos começamos a prestar mais atenção. Pedi a um dos meus amigos para verificar onde estava a estrada principal mais próxima, e enquanto ele estava rolando o mapa, meu outro amigo apontou um carro no final da rua em que estávamos. Estava estacionado de lado, bloqueando ambas as faixas da estrada. Parei o carro imediatamente, dei ré e voltei para a estrada que estávamos anteriormente, continuando por lá. Começamos a entrar em pânico um pouco, tentando encontrar uma maneira segura para uma área mais pública, com outros carros. Mas apenas alguns segundos depois, vimos novamente no final da rua um carro parado de lado, bloqueando ambas as faixas. Parei o carro e olhei para os meus amigos. Todos estávamos nos olhando, sem ter ideia do que fazer. Estava muito escuro e não conseguíamos dizer se havia alguém no carro à frente, então não queríamos nos aproximar. Enquanto discutíamos nossas opções, 2 homens saíram de uma das casas na rua. Um deles ficou atrás do carro e o outro se aproximou da minha janela. Ele sinalizou com as mãos para eu baixar o vidro e nervosamente eu o abaixei apenas alguns centímetros. O homem olhou para cada um de nós e examinou o interior do carro. Depois perguntou para onde estávamos indo. Apenas de volta para a estrada, eu disse. Ele assentiu e olhou para o amigo dele, que começou a caminhar até o lado do passageiro. Houve um pequeno momento em que parecia que tudo ficou em silêncio. Ninguém se movia. De repente, ambos os homens agarraram as portas, tentando abri-las repetidamente. Eu reagi o mais rápido que pude, colocando o carro na marcha a ré enquanto todos gritavam. Assim que comecei a recuar, o homem tentou enfiar o braço pela brecha na janela e ficou preso por um segundo antes de cair no chão. Virei o carro e acelerei para fora da rua, voltando pelo caminho de onde viemos. Estávamos todos em choque total. Tentei manter a calma, mas estava tremendo incontrolavelmente. Concordamos em voltar pelo mesmo caminho de antes e simplesmente pegar a estrada dali. Acho que todos ficamos abalados pela situação, mas acredito que lidei bastante bem com isso. Felizmente, nossas portas estavam trancadas porque não tenho certeza se estaria aqui agora se não estivessem.